Muito bom! Sejam muito bem-vindos a mais um Limitadores Podcast, educando para uma vida sem limitações. E aqui hoje nós temos à nossa frente Renan Ribeiro, fisioterapeuta, nosso convidado, especialista em dor crônica e agora criador do método que ganhou o nome, né? O método Plenive. Tá? E Renan também é sócio e proprietário aqui da clínica que aplica o seu método de dor crônica na clínica Recife. Muito bem-vindo, Renan. Exatamente. Muito obrigado. Aqui na minha frente também nosso grande Rodrigo Stavari, que é educador físico, especialista em mecânica do movimento, gestor da Academia Rico. Então, dispensa apresentações, né? Já estamos nos episódios aí já avançados. E aí acho que pode botar já para rodar a vinheta, né? Agora tem que ter vinheta. Será que já tem vinheta? Sei lá, a gente bota aí. Vai, solta aí. Boa essa vinheta. Boa, gostei. Bom. Ficou legal, Bom. tá ficando bom. Nota com o chat GPT não ajude. Então, vamos lá. Tema de hoje, pessoal. O tema de hoje foi um tema que a gente decidiu escolher, que são os grandes mitos sobre dor lombar e hérnia de disco. Então, nós vamos falar desses mitos aí. Beleza? E aí hoje a gente vai começar com uma primeira pergunta, que sempre surge no ar. Que é, vamos começar pelo básico. Existe algum exercício ou movimento perigoso para a coluna? Nossa, isso é uma boa pergunta, né, Stavari? Assim, resolvi trazer aqui para esse episódio, então tem bastante embasamento científico aí, né? Stavari estava até brincando que podia ser uma apostila de estudo, mas o objetivo é realmente trazer para vocês que são leigos no assunto, né, verem que o que a gente está falando aqui para vocês não é da nossa cabeça, não é o que a gente acha. A gente está falando baseado em artigos científicos, em estudo que tem de atual. E o que eu vejo muito é muitas pessoas fazendo o que a gente chama de cinesiofobia, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, mas é deixando as pessoas apavoradas para se movimentar. Né? Não, você não pode agachar assim, não, você não pode sentar assim, não, você não pode... Cara, calma aí, né? Será que é tão perigoso assim a gente fazer um movimento com a coluna? Inclusive, se você ainda não assistiu, assiste lá o nosso episódio onde a gente falou sobre postura, né? Sobre a postura correta. Então, o objetivo aqui é exatamente complementar e começar a trazer para vocês algumas provas de que, cara, não é tão perigoso assim a gente se movimentar, né? Então, eu trouxe um artigo aqui que ele é até bem recente, ó, de 1985, para você ver como não é algo novo, né? Não, Renan, é novo isso. Não é novo. 1985, do Adams e do Hilton aí, né? Nesse artigo, foi visto que manter uma postura flexionada é melhor em termos de saúde do disco intervertebral do que uma postura de extensão. Então, o que eles quiseram dizer aqui? Então, aquele grande medo de agachar e tem que fazer extensão, não, você tem que agachar empinando o bumbum, tem que jogar o tronco para trás, senão você vai prejudicar a sua coluna e tal. Em 1985, vocês verem que é algo bem recente, eles já viram que esse mito ele não existe. Né? Você não precisa ficar fazendo extensão que nem um maluco para você fazer um agachamento. É o famoso abrir o peito. Exatamente. Ficar abrindo o peito demais. Aí tem um segundo artigo aqui também, de 1994, também do Adams, né? Onde eles estudaram se havia diferença nas forças de compressão com a coluna flexionada ou estendida. Né? E aí o que eles começaram a ver? Que a flexão ela aumenta a tensão nos ligamentos, tá? E a extensão aumenta a tensão nas junções apofisárias, ou seja, na parte mais posterior ali da coluna. E o que eles começaram a ver? Que, na verdade, a lordose, ou seja, ficar forçando essa extensão, ela pode gerar lesões nos arcos neurais, com compressões baixas, ali em torno de 500 newtons. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? É que esse estudo, na verdade, ele foi feito com uma, se não me engano, foi com articulação de porco, né? Coluna de porco, eles fizeram, eles montaram uma estrutura similar a uma articulação, a uma coluna vertebral e foram aplicando carga e vendo o que acontecia ali com o disco intervertebral, tá? Então, lembrando que aqui tá falando, nossa, Renan, mas quer dizer que eu vou gerar problema na minha coluna se eu ficar agachando com a carga? Não, não é isso. A gente está falando de um estudo que isolou uma coluna e colocou pressão sobre ela algumas vezes. A gente está falando de uma estrutura que não tem ligamento, não tem músculo. A gente está falando de uma estrutura onde era uma vértebra em cima da outra. Nós temos
33 vértebras no nosso corpo, que ajudam a distribuir a carga. Então, só para ficar claro, para vocês não ficarem com medo, tá? Porque o que eu quero mostrar com esse artigo é que, ao contrário do que muitas pessoas acabam dizendo, que você tem que ficar mantendo aquela extensão para fazer o agachamento, na verdade, os artigos mostram que o mais saudável é você manter pelo menos um pouquinho de flexão na hora de você fazer qualquer exercício com agachamento, com carga em cima da cabeça, né? E aí, em 2010, o McKean et al., eles fizeram uma análise do movimento da coluna entre homens e mulheres treinados, então pessoas que já faziam treino de musculação, agachamento. E eles mostraram que aquelas pessoas que começam a fazer um treinamento para o aluno dela de agachamento visando esse ponto de flexão, então tipo, ó, não, até aqui tá bom, agora que você está agachando mais, você já está entrando em flexão, volta. Isso é ruim. Eles começaram a ver que, na verdade, essas pessoas elas estavam prejudicando o movimento funcional da pessoa. Né? Então, não é correto, não é ideal você bloquear o teu aluno de fazer um agachamento completo só porque ele está entrando no padrão de flexão. Até porque isso é normal do corpo, isso é fisiológico. Né? E aí, foi até o que eles provaram aqui. E você pode fazer esse teste também na tua academia, né? Você faz algum tipo de exercício. Se você pegar e botar uma barra na coluna, a tendência é você fazer o quê? Flexionar um pouco. Ninguém bota a barra na coluna e fica assim. Quando você bota uma barra na coluna com peso, a tendência é você dar uma leve flexionada. E eles viram que isso é saudável. Por quê? Porque é normal, é adaptativo. Né? E aí, complementando isso, peguei um outro artigo aqui de 2016 do Hartman et al., que é uma revisão. E eles mostraram sobre segurança da coluna no agachamento e discutiram sobre a amplitude e a carga e como ela influencia a coluna. Então, aquilo que eu estava falando. E aí, olha que legal. Eles viram que, na verdade, quando você minimiza a amplitude, então, cara, não, aqui você já está entrando em flexão, é daqui para cima. Então, vai fazer um agachamento bem curtinho. Se ele faz um agachamento bem curtinho, o que acontece? Ele consegue colocar mais carga. Então, ele consegue colocar de 6 a 10 vezes mais carga comparado a quando a pessoa faz um agachamento completo. E o que acontece? Isso faz com que a força de compressão na coluna seja maior. Porque se tem mais carga, a força de compressão é maior. Sim. Comparado com a pessoa que faz um agachamento completo. Então, assim, é importante você entender que o problema não é fazer um movimento completo. É muito mais saudável fazer um movimento completo com pouca carga do que fazer um movimento parcial com carga pra caramba. Tá? Mas lembrando, então, não tenham medo, porque aqui nesse artigo mesmo eles dizem que o medo da carga já foi desmentido pela observação em atletas, pois eles possuem uma maior densidade mineral óssea na coluna e baixa prevalência de lesões. Então, a gente sabe hoje que a coluna se adapta ao estresse. Então, nesse artigo, eles também mostraram que atletas de levantamento de peso e tal, eles têm mais resistência óssea, mais resistência articular, mais resistência muscular. Isso ajuda a prevenir dor, ao invés do que achavam que, não, eu não posso pegar carga. O médico fala, Renan, meu médico falou que eu não posso pegar carga. Tá, você faz o que então? Vai no mercado, paga alguém para carregar para você, ou bota num robozinho, daqui a pouco o futuro vai ser esse, né? As pessoas vão ficar com tanto medo de se movimentar, ou preguiça, né? Que vai ter um robozinho para carregar o peso para elas. Isso é ruim. Por quê? Sim. Porque se você carrega a carga, a tua coluna fica mais saudável. Né? E aí, corroborando com isso, e aí, muito legal esse aqui, eu trouxe esse artigo especialmente para o Stavalli aqui, para puxar um pouquinho para a área dele, né? É um artigo do Sandler, de 2014, né? Nesse estudo foram avaliados 4.610 adultos e acompanhados de 4 a 9 anos, tá? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses adultos e eles foram acompanhando essas pessoas para ver o que acontecia com elas ao longo de 4 a 9 anos, para vocês verem como é bastante tempo aí de acompanhamento. E o que eles fizeram? Eles colocaram essas pessoas para realizar treinos de flexibilidade ou força. E aí é bem legal esse artigo que ele já desmente alguns mitos, né? O que eles viram? Tá? Não houve associação entre prática de nenhuma modalidade e dor na coluna. Tá? Então já para com esse negócio de eu não posso fazer o exercício tal porque eu vou ficar com dor na coluna. Isso não é verdade. Tá? E aí, olha que louco isso. Pessoas que faziam musculação, ou seja, em máquina, aparelho de máquina, academia tradicional, que inclusive a gente falou sobre isso
no episódio passado, apresentaram 36% mais risco de sentir dor na coluna. Olha isso. Aí, eles colocaram aqui o seguinte, pessoas que faziam treinos de força alternativo, né, que não é máquina, peso livre ou calistenia, então assim, as pessoas que fazem aqueles treinos malucos, com carga e tal, não sei o quê, tinham 45% mais risco de sentir dor na lombar. E olha que engraçado, que as pessoas sempre falam, você tem que se alongar, né? Para prevenir a dor na lombar, você tem que se alongar, tem que fazer um alongamento. E eles viram que as pessoas que faziam treino de alongamento tinham 26% mais risco de sentir dor na lombar. Então, olha aí que louco, né? Mas aí, olha, puxando a sardinha aqui para o nosso querido Stavale, os treinos de calistenia e pesos livres não aumentaram o risco de dor na lombar. Então, olha que legal a gente fazendo aí uma complementação do outro podcast, onde a gente falou se a musculação, né, se a academia de musculação era mesmo necessário, aqui esse artigo mostra que, na verdade, quando a gente fala de dor lombar, um exercício calistênico, ou seja, de corpo livre ou de peso livre, é melhor do que um treino de musculação. Né? Muito louco. Porra, muito louco. E aí, para encerrar essa pergunta, eu trouxe uma curiosidade, porque a gente pensa, eu já vi isso em muitos pacientes, né, que a coluna ela é muito frágil. Tipo, cara, a coluna é meu ponto central, né? Se ferrar, quebrar a coluna já era. As pessoas ficam com muito medo de fazer movimentos, de botar carga e tal. E aí eu peguei esse artigo aqui de 2010, né, do Marshall McGill. E eles viram exatamente, né, o quanto de carga que o disco ele consegue aguentar ali, né? Então toda a estrutura vertebral, quanto é que ele consegue aguentar de carga. E eles viram, cara, que em torno de 200 quilos, sendo que é 200 quilos em cada vértebra, né? Eles botaram que são 200 newtons, mas a gente fazendo a conversão dá mais ou menos 200 quilos ali de carga. Só que isso para cada vértebra. Como eu falei no início, nós temos 33 vértebras. Ou seja, multiplica 200 por 33. Ou seja, a gente precisaria de mais de 1 tonelada de carga axial para a gente quebrar a coluna. Então, seria necessário um elefantezinho subir na tua cabeça para conseguir quebrar a tua coluna, quando a gente fala em termos de carga, né? Não é uma barrazinha que vai quebrar alguma coisa, né? Exatamente. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês é liberte-se, tá? Para de medo, a tua coluna é forte e ela vai aguentar o movimento. Principalmente se você continuar se movimentando. Se você parar de se movimentar, aí é que é o risco. A densidade óssea vai reduzir, você vai ficar cada vez mais sucinto a ter lesões, machucados, que seja. Não necessariamente fraturas, né? Que é mais difícil pelo que a gente viu. Tem que pisar um ônibus, tem que pisar um elefante em você. Enquanto não for um elefante, tá tranquilo. Só uma observação muito maneira também que eu achei no artigo do Sandler, que você falou sobre as associações, né? Eu penso que as máquinas, elas acabam que são mais prejudiciais do meu ponto de vista, porque primeiro você já tem que se engessar numa postura. A própria máquina diz como você tem que fazer o exercício. E geralmente não é uma postura adaptativa que ela vai te dar. É justamente uma postura completamente anti-anatômica ou do que você deveria estar adotando. Sim. E não me surpreende calistenia e peso livre não terem aumento de risco, porque são movimentos e exercícios que geralmente a gente faz que tem uma técnica que respeita a parte adaptativa. Então a gente nunca vai contra a nossa adaptação do que a gente tem que fazer de movimento, coisa que a máquina às vezes bate muito fortemente. Me surpreendeu um pouco o alongamento. Eu não tinha essa noção toda. Eu vou querer dar uma olhada nesse artigo depois com calma, mas eu gostei bastante disso. Gostei mesmo. Beleza, Renan, vamos para a próxima pergunta. A gente tem uma pergunta número 2 aqui, que é muitos alunos nossos, inclusive em comum, já têm esse problema, essa patologia, e é uma pergunta bem comum que eu recebo muito, principalmente de pessoas mais avançadas, que é a hérnia de disco. Ela é algo ruim? E quando ela surge, ela é uma consequência de alguma coisa que eu fiz de errado? Ou ela pode surgir do nada? Essa é uma boa pergunta, sem a dúvida de muita gente, né? Cara, hérnia de disco. Nossa, não, Renan, eu tenho uma hérnia de disco.
eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, as pessoas ficam com medo. É a herniofobia. Exatamente. Então vamos lá, né? Olha, começando aqui com uma revisão bonitinha, né? Que ela trouxe apenas 33 artigos. Uma revisão de 2015 do nome Briginte, que é difícil falar o nome desse cara aí, mas ele e a sua equipe fizeram um estudo em 2015, essa revisão sistemática com 33 artigos, mais de 3.110 pessoas assintomáticas. O que é isso? Pessoas que não sentem dor, tá? Então, só para ficar claro aqui para vocês, eles pegaram centenas, milhares de pessoas que não sentem dor. Então, vai estar passando na rua, o cara fala, sente dor na coluna? Não. Então, vamos ali fazer uma ressonância. E eles foram fazer um exame de imagem no cara. E olha que louco, tá? Problemas de imagem, né? Ou seja, as degenerações, as hérnias e tal, foram encontrados em 90% das pessoas com mais de 60 anos. Olha só. Então vamos pensar o seguinte, você tem mais de 60 anos. Aí num belo dia você começou a sentir dor na coluna. Aí você foi no médico. Aí ele falou o quê? Vamos fazer um exame de imagem. Aí ele fez o exame de imagem e ele encontrou o quê? Você tem uma hernia de disco. Aí, o que você acha? Que a hernia de disco é o teu problema. Mas, segundo artigos, a gente sabe que 90%, ou seja, você teria que ser tipo um sortudo máximo, né? Tipo alguém fora da linha, para não ter uma hernia de disco com 60 anos de idade. Uma a cada 10, né? Basicamente. Exatamente. Então, para vocês entenderem que a hernia de disco ela não é mandatória, tá? E aí, Renan, mas eu tenho degeneração do disco, eu tenho abalamento discal. Eu vou passar aqui para a próxima, talvez a gente pode até disponibilizar essa tabelinha também para as pessoas, que é bem legal a tabela que tem nesse artigo. Eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma tabela, eles foram colocando a idade e os tipos de achados radiológicos, tá? Então, e eles foram colocando a porcentagem de cada um. Ou seja, se a gente pensar em degeneração, então, olha, você está com uma degeneração na coluna. Com 20 anos, olha isso, cara, 20 anos, 37% das pessoas apresentam uma degeneração na coluna. Estou falando que a pessoa tem 20 anos e não sente dor. Então, quero deixar claro que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês são pessoas sem dor. Tá? Agora, quando a gente vamos subindo a barrinha para os 60 anos, 88% das pessoas. 70 anos, 93% das pessoas. 80 anos, 96% das pessoas. Ou seja, o que esse artigo ele vai deixando claro? Que os achados radiológicos, os achados de imagem, eles são um processo comum do envelhecimento. Percebe que é bem claro? Aqui, ó, vamos ver um outro aqui que as pessoas têm medo também, né? Protusão, que é a hérnia de disco. Protusão, ó, com 20 anos, 29% das pessoas têm protusão discal, tem hérnia de disco. Aí vamos subir na barrinha, a gente vai ver lá que com 70 anos, 40% das pessoas têm apresentação de hérnia de disco, né? Aí a gente tem vários aqui, espondilolistese, que é outro também que a pessoa tem muito medo, né? Que é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Cara, tem espondilolistese, ferrou, minha coluna saiu do lugar. Cara, com 20 anos já tem 3% de chance de você ter uma espondilolistese e não sentir dor. Agora, quando a gente vai para 80 anos, 50% das pessoas apresentam espondilolistese e não sentem dor. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é não associem o achado radiológico, o exame de imagem, à dor que você sente. Existem outras causas que não foram avaliadas aí com você, provavelmente. Então, você está sendo subdiagnosticado, é o que acontece com a maioria dos pacientes que chegam aqui no meu consultório, onde o paciente chega e fala, cara, Renan, eu estou com uma hérnia de disco, e aí eu estou tomando remédio, eu tenho que fazer uma cirurgia. Eu falo, calma aí, vamos avaliar isso aqui. E às vezes eu vejo que a pessoa está com uma disfunção no quadril, e tal, não tem nada a ver com a coluna. Sim. E quando a gente trata, a pessoa melhora. A hernia de disco continua lá, porque eu não mexi nela, mas a dor melhora. Então, assim, deixar claro para vocês que se você recebeu algum desses diagnósticos, degeneração, hernia de disco, abaulamento, espondilolistese, você não está condenado a sentir dor, tá? Você só quer dizer que você tem uma coluna normal, porque, como vocês puderam ver, né, uma grande porcentagem da população de pessoas sem dor tem esses tipos de degeneração. E eu trouxe um outro artigo aqui bem legal, que é do Xu Shen Xiu, nome difícil pra caramba, um cara chinês,
fez um artigo em 2014. E esse artigo é muito legal, porque esse artigo é muito curioso também, cara. Eles mostraram o percentual de regressão espontânea dos vários tipos de hérnia. Tá? Então, o que é regressão espontânea? Tá? Eu vou explicar aqui para vocês o seguinte. A gente tem o nosso anel fibroso, tá? E a gente tem o núcleo ali, que é o núcleo pulposo, que fica ali dentro. É como se fosse uma massinha. Tá? Quando esse anel ele começa a deformar, o núcleo ele começa a sair. Então, quando ele tem uma pequena deformidade, é o que a gente chama aqui de protusão, ou hérnia protusa. Tá? São aqueles primeiros graus ali onde está tendo uma deformidade. Depois, quando o anel ele abre e o núcleo pulposo começa a vazar, a gente tem a extrusão, ou hérnia extrusa. E quando esse núcleo pulposo, o anel abre mesmo, o núcleo pulposo sai, ele vai para fora da articulação, é o que a gente chama de hérnia de sequestro, tá? Que realmente o núcleo saiu ali do anel fibroso. Então, o que é visto, tá? Quando você vai no médico, provavelmente, quando você vê que está com uma protusão, parece que é menos ruim, né? Quando você tem uma extrusão, opa, já está ficando ruim a parada, que já está saindo aí o núcleo pulposo. Sequestro, então, cara, ferrou, tem que operar agora. Olha isso. Esse artigo, eles mostraram que a chance de regressão espontânea, então, o que isso quer dizer? Então, vamos dizer que a pessoa estava com uma protusão e, do nada, essa protusão sumiu. Ou a pessoa estava com sequestro, estava saindo do núcleo pulposo, do nada, ele voltou. Ou o núcleo pulposo saiu completamente, né? Aqui é a hernia extrusa, ou ele saiu completamente, a pessoa estava com sequestro ali, e aquilo sumiu, foi digerido pelo corpo. Então, olha que louco. O que era considerado pior, que é essa sequestro, onde sai o núcleo pulposo, tem 96,3% de chance de ter regressão espontânea. Sem intervenção. Sem intervenção. É regressão espontânea, ou seja, sumiu por mágica. Vamos chamar assim. Ou seja, o que isso quer dizer? Né? Mágica não, mas para vocês entenderem, o próprio corpo ele é capaz de se regenerar. Então ele vai pegar, ele vai ser responsável por pegar e fazer com que aquele tecido ele se regenere. E aí eles vão, por exemplo, aquele núcleo pulposo que está solto, ele vai ser digerido pelo corpo e reabsorvido. Não vai causar problema nenhum para a pessoa. Né? Aquela segunda, que era considerado a segunda mais problemática, que é a extrusa, onde o núcleo pulposo já está saindo, tem 70,1% de chance de regredir. E a que era considerada a menos pior, né, a mais tranquila, que é a protusa, tem menos chance de regressão espontânea, 40,9% de chance de regredir. Então, o que eu quis trazer aqui? Tá? Só para vocês entenderem que, como eu falei desde o início, e a gente vai bater aqui em todo esse episódio, não quer dizer que isso é um problema. Tá? A gente já viu aqui que as pessoas podem ter hérnia mesmo sem ter dor. Tá? Então, não estou dizendo para vocês que, então a pessoa que tem hérnia sequestro ela está melhor. Não é isso. Só quero mostrar para vocês que esse grau de severidade que a gente pensava de que, não, é muito pior, eu estou com uma hérnia muito grave, porque ela está saindo, ela está extrusa, ela tem uma chance maior de regressão espontânea, ou seja, de melhorar sem fazer nada. Muito louco. Interessante, muito doido isso. É só para vocês entenderem também, gente, quando a ciência fala assim de regressão espontânea, é quando ela não sabe explicar exatamente o que fez essa regressão acontecer. Né? Não seria uma regressão, para a gente seria uma progressão, porque a pessoa de certa forma melhorou. Né? Então, pensando pelo outro lado, como a gente não sabe exatamente que tipo de intervenção é o ideal para se fazer para regredir um quadro desse, então a ciência ela encara isso como meramente observacional. Então, ela está observando isso. Então, nos casos desse pesquisador, ele fez essa observação ao longo do tempo e ele foi analisando isso de acordo com o que ele foi vendo. Então, foi uma análise meramente por imagens. Sem intervenção nenhuma. Sem intervenção nenhuma. E também acho legal dar essa pincelada de que as pessoas têm aquela noção de que o exame de imagem é aquele exame que carimba, né? Que é o ouro. Não é, cara. Cara, o exame de imagem, ele é como se fosse uma ferramenta. Ele é uma ferramenta de auxílio para chegar a uma conclusão, que não necessariamente é o que está escrito no laudo. O laudo ali do exame de imagem, ele não foi escrito para a gente, né? Para uma pessoa que está fazendo, ler e interpretar. Que é o que muita gente faz. Que é o que muita gente faz. Aí bota no Google, vai pro doutor Google e pergunta o que é. O Google fala que tá com câncer, porque é só isso que o Google fala, no final todo mundo tem câncer pro Google. E aí a pessoa se desespera e desiste. Aí começa a sinaiofobia,
Começa aquela maluquice do cara de trocar de médico, aí fica sempre pegando opinião. Então lembra disso, para você fechar um diagnóstico de qualquer patologia que você tiver, você precisa ter o máximo de informações, imagem, sintoma, sinal, comportamento, hábito alimentar, o que você faz, o que você não faz, sono, tudo aquilo que influencia uma sinalização. Para quem assistiu o episódio de dor crônica sabe que dor é uma sinalização de algo. Não necessariamente é algo que está escrito na imagem que está causando a dor. Uma coisa é o causador, outra coisa é o sinal. São duas coisas diferentes. Cara, muito maneiro, tô adorando esse estudo aqui, tá vendo quase uma masterclass. Vamos para a pergunta número 3, que agora já é pensando na pessoa que tem uma dor. Então agora só. Se eu tenho uma dor na coluna, eu devo fazer um exame de imagem? Bom, eu espero que você que já está assistindo a gente aqui há um tempinho saiba essa resposta, né? Mas se você ainda tiver na dúvida... Valendo! Se você ainda tiver na dúvida, eu trouxe aqui mais 2 artigos bonitinhos para você clarear bastante aí essa questão da necessidade do exame de imagem, tá? Então, esse foi um estudo de 2011 do Endin et al. Eles fizeram um estudo de meta-análise, tá? Então, eles pegaram vários artigos e foram estudando para ver, né, o que esses artigos tinham como resposta, tá? E eles concluíram, segundo esses artigos que eles avaliaram, que a dor lombar não pode ser atribuída a exame de imagem. Ou seja, quando as pessoas, né, quando os quando os estudiosos ali pegaram para comparar pessoas que tinham algum achado radiológico e tinham dor, ou pessoas que não tinham nenhum achado radiológico e tinham dor, e eles trataram essas pessoas, eles viram que ambas melhoraram da mesma forma. Ou seja, a pessoa que tinha hérnia melhorou e a pessoa que não tinha hérnia melhorou com o mesmo tratamento. Isso mostra que a hérnia não é um problema, porque se ela fosse, a pessoa que tem hérnia não iria melhorar com o mesmo tratamento da pessoa que não tem. Né? E a gente tem mais um estudo aí também bem bonitinho, de 2018, do Cook et al., e ele constatou que avaliações de imagem para identificar problemas associados à dor nas costas não produzem resultados satisfatórios. Qual é a proposta deles no artigo? Esperar e observar. Pensar no custo-benefício, quanto vai custar em dinheiro, tempo, função, e também no contexto maior, questão de ficar fazendo exame de imagem, se expor à radiação e tal. Será que tem necessidade disso? Será que precisa a gente se expor a tudo isso, fazer um exame de imagem e tal, que às vezes pode acabar levando a uma cirurgia sem necessidade? Tá? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês que não há necessidade. Até agora, recentemente, eu peguei um paciente, foi muito engraçado, que ele falou assim, eu falei, por que você veio e tal? Ele falou, cara, eu não sei. Eu falei assim, como assim você não sabe, né? Ele falou, porque eu tô com uma dor no ombro. Tô sentindo já há um tempo essa dor no ombro e tal, não sei o que lá. E aí a minha prima, que ela é educadora física também, a gente costuma trocar alguns pacientes, ela já me indicou alguns pacientes, falou para eu vir aqui em você. Mas eu achei estranho, porque eu não fui no médico, eu não fiz exame de imagem e tal, aí eu vou vir aqui no fisioterapeuta, né, sem um parecer, sem um encaminhamento e tal, né? E aí foi muito engraçado. Por quê? Porque no final ele viu que a gente conseguiu avaliar, diagnosticar a dor dele no ombro, ele está fazendo um tratamento aí com a gente, começou essa semana, inclusive, sem precisar de um exame de imagem, né, sem precisar de um encaminhamento médico. Então, as pessoas entenderem que tem muito mais coisa por trás da dor que apenas um exame de imagem. Interessante. A gente falou sobre esse caminho também nos últimos episódios, né? Sobre o problema do médico ser o primeiro... Ele é o cabeça da saúde, mas ele acaba sendo o mais fácil de acessar. Sim. Todo mundo vai nele primeiro. Então, ele vai sempre prescrever o remédio, imagem, que ele vê como positivo. Que ele estudou. Então, na verdade, o caminho que seu cliente agora seu paciente está passando é justamente o caminho ideal, né? Exato. Porque se você tem alguma dor no primeiro momento aguda que está incomodando, procura primeiro o especialista de movimento para tentar sanar. Se o especialista da educação física, do treinamento, não consegue resolver isso, ele vai direcionar para o próximo profissional, que é o resolvedor de dores, que é o fisioterapeuta. E assim, caso o terapeuta não consiga, aí sim, ele vai jogar para o médico e aí a gente vai fazer o tratamento em multidisciplinaridade. Sim. Acho maneiro. A gente falou sobre isso no último episódio também, galera. Não sei qual foi o episódio. Vamos falar um pouquinho mais hoje. Vamos falar um pouquinho mais. Beleza. Então vamos lá. Pergunta de número 4. Agora é uma pergunta que muita gente já fez assim para algumas pessoas, já fez para mim, não sei se já fizeram para você.
mas é o famoso cinturão. O cinturão é aquele equipamento que o pessoal coloca para apertar aquela cinta de fivela lá que o pessoal trava para fazer pressão. O cinturão abdominal protege a coluna? Olha só, essa pergunta ela é tão legal que até as empresas, né, elas fornecem. É porque, cara, eu fiquei pensando que, tipo assim, é algo tão surreal que as empresas fornecem para as pessoas que carregam peso, já viu? Pessoas que carregam peso no mercado e tal, as empresas fornecem um cinturão visando proteger a coluna delas. Mas olha que louco, vamos aqui para os estudos, né? A proposta é exatamente, né, aumentar a pressão ali torácica para trazer uma segurança para a pessoa. Uhum. Só que, artigo novinho esse, hein? 1990, do Landa et al., eles já mostraram que usar o cinturão abdominal pode reduzir a ativação dos estabilizadores durante os exercícios. Ou seja, quando você usa o cinturão, você está fazendo com que o seu músculo se descondicione. E aí isso faz com que você tenha um aumento de chance de ter uma lesão. Uhum. Outro artigo aqui também do Siwi et al., 2011, eles mostraram que está associado o aumento de lesões durante agachamento e levantamento terra, bem como o maior risco de sofrer dores lombares para aquelas pessoas que treinavam usando o cinturão. Então, a pessoa que usava o cinturão, ao invés de proteger a coluna, olha que louco, né? Ela tem maior risco de lesão e dor lombar quando ela usa o cinturão para fazer um agachamento ou um levantamento terra. E aí, por que será que isso acontece, Renan? A gente tem que pensar exatamente no que eu falei ali, na questão do enfraquecimento, na falta de coordenação, na insegurança e também na cinesiofobia. A pessoa fica com medo de se movimentar, ela acha que o movimento faz mal, ela bota um equipamento para proteger ela, só que ela não está treinando o corpo dela para lidar com aquela atividade, que é um pouquinho do que a gente falou da calistenia, onde você faz movimentos funcionais, com o corpo livre, e na academia você está sentadinho ali, fazendo um negocinho, faz aqui um negocinho, e você não está preparando a tua coluna para o que realmente deveria preparar. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, o cinturão ele não protege a coluna, pelo contrário, ele descondiciona a musculatura e faz com que você tenha maior propensão de sentir dor na lombar. Muito louco, né? Caramba, muito louco. Não imaginava isso também, não. Surpreendeu. Beleza, Renan, mas e aí? Se eu tiver uma dor na coluna, tá? Vamos supor que eu tenho uma dor na coluna, tá doendo muito. Não seria o ideal tomar uma injeção para acabar com essa dor? Boa pergunta também. Essa aí muita gente toma, né? Então, peguei aqui, ó, um artigozinho de 2005 do Bogduk. Eles mostraram no seu estudo que as injeções não produzem resultados melhores do que o placebo. Então, o que isso quer dizer? Tá? Nesse artigo, eles pegaram pacientes com dores na lombar e, numa parte desses pacientes, eles enfiaram a agulha lá na coluna e colocaram a medicação. Tá? E na outra parte desses pacientes, eles só enfiaram a agulha e tiraram. Não fizeram nada. Então, foi uma injeção placebo, tá? Para vocês entenderem o que é isso, o que é injeção placebo. E eles viram que as pessoas que receberam a injeção com medicamento tiveram uma melhora X e as pessoas que receberam a injeção sem medicamento tiveram a mesma melhora. O que isso quer dizer? Que não foi o medicamento que fez a pessoa melhorar. Foi a intenção da pessoa, cara, eu acredito que esse tratamento vai melhorar a minha dor na coluna. E por ela acreditar nisso, ela teve uma boa resposta aí em termos de dor. Né? Aí eu trouxe também mais dois artigos, do Stahl et al., 2009, e do Henschke, 2010. E eles também viram que não há evidências conclusivas sobre a eficiência de injeções ou denervação para aliviar dores agudas ou crônicas, tanto na dor quanto na funcionalidade. Então, nem a injeção e nem aquela questão que tem sido feita muito hoje, que é a risotomia, né? O que é a risotomia? Quando o médico ele entra lá como se fosse um bisturizinho elétrico e ele queima a raiz do nervo, pensando em não vai mais ter resposta, não vai mais sentir dor. Né? Isso é um outro procedimento que tem sido feito bastante hoje em dia. E eles viram que não há uma resposta positiva em termos de dor e funcionalidade para ser, né, uma resposta do tipo, cara, você precisa fazer uma risotomia ou você precisa fazer uma infiltração. Tá? E aí aqui também deixar claro, gente, que a gente está falando de fazer apenas isso.
tá? E por que eu digo isso? Porque eu sempre falo e bato na tecla do tratamento complementar. Então, a gente ter um educador físico, um fisioterapeuta, um médico, um nutricionista conversando para dar um tratamento de qualidade para a pessoa. Então, às vezes, em algumas pessoas, vai ser necessário que a gente faça uma aplicação, sim, para que a gente consiga diminuir um pouco o limiar de dor e intervir melhor nessa pessoa para que ela tenha um bom progresso. Como eu já fiz isso com alguns pacientes. Cheguei para o médico, conversei, olha, o que você acha? Tal? Será que a gente pode fazer uma infiltração no ombro, por exemplo? Foi uma paciente que tinha um bloqueio absurdo no ombro e qualquer coisa que eu fazia, ela sentia muita dor, então eu não conseguia progredir com ela. Eu conversei com o médico, ele falou, tá, então vamos tentar uma infiltração com ela. Ele fez a infiltração, cara, eu consegui começar a progredir os exercícios. Hoje ela levanta o braço acima da cabeça, ela não passava de 90 graus. Né? Então, é a gente entender que aqui, gente, não estou falando que é descartável, tá? Só estou falando que fazer apenas isso não é a solução. Porque muitas pessoas querem a pílula mágica, né? Então, deu uma injeçãozinha ali, tô curado. Não é bem assim que funciona, tá? Interessante isso pra caramba, porque a gente precisa sempre entender o contexto, né, da pessoa. Porque, por exemplo, essa paciente do ombro, ela provavelmente não estava evoluindo aqui, mas também porque ela estava dormindo mal em casa, porque ela estava sentindo muita dor. Então, aplicou a infiltração, você reduz a dor, você melhora o movimento, você melhora o sono, ela passa a querer se movimentar mais e, cara, e aí a consequência vem dentro do parâmetro geral. Muito massa. E, Renan, e cirurgia seria indicado nesses casos de pessoas que tiverem muita dor? Ixi, vamos lá. Ó, trouxe 3 artigozinhos aqui, né? Nordin, de 2006, do Mannion, 2013 e do Shocko, de 2014. Tá? E os 3 artigos constataram que a cirurgia tem efeito similar a outros tratamentos, incluindo o tratamento cognitivo. Ou seja, cognitivo. É terapia cognitivo-comportamental. Então, ir para uma psicóloga, fazer uma terapia. Ou seja, fazer uma cirurgia na coluna tem o mesmo efeito do que você ir para psicóloga. E diminui o teu estresse, tua ansiedade, tua tensão. Olha que louco, né? E sem falar, tá? Sem falar que esse é o grande problema, que eu já peguei alguns pacientes com esse tipo de problema, que é o que a gente chama hoje, para vocês verem como é algo tão comum, que hoje na ciência é chamado como síndrome da falha cirúrgica. Então, o que é a síndrome da falha cirúrgica? Que até está descrito no artigo de 2006 ali do Hazard. É quando a pessoa vai fazer uma cirurgia na coluna que acaba dando errado. Tem algum problema. Então, pode ser que, de repente, ali na hora que o médico está fazendo a cirurgia, teve alguma lesão, algum nervo, deu alguma fibrose, deu alguma rejeição, às vezes, à placa, e aí isso, ao invés de fazer com que a pessoa melhore, faz com que o problema dela piore e se agrave, tá? Então, gente, vamos pensar 10 vezes antes de ir para uma cirurgia na coluna. Por quê? Primeiro que a gente está vendo aqui que fazer a cirurgia na coluna e fazer uma terapia é tão bom quanto. Né? Então, você ir para fisioterapia, fazer uma atividade física, você vai ter um resultado tão bom quanto operar a sua coluna. Segundo que tem risco. Em risco muito grande de você ter algum problema, alguma consequência aí tardia. Então, eu não oriento os meus pacientes, pelo contrário, né? Geralmente eu sou conhecido por tirar os pacientes da cirurgia. Né? Apenas, aí sim, a gente tem que avaliar, porque são apenas 3% dos casos realmente de hérnia de disco que são necessários fazer uma cirurgia ali, porque realmente está havendo uma compressão. Então, tudo isso é avaliado com calma no consultório para a gente poder descartar com segurança, tá? Não é também generalizar, entender que são casos e casos. Né? Ela é necessária dentro de momentos específicos e pessoas muito específicas, né? Exato. É tentar não entender que nem o que funciona para o coleguinha ou para o amigo funciona para você. Então, não é só porque você teve um tio que teve que operar a coluna que você vai ter que operar porque você tem um problema parecido com o dele. Né? São corpos diferentes, são rotinas diferentes, são pessoas diferentes. Então, se cirurgia não funciona, cirurgia não é o ideal na maioria dos casos, pelo menos em mais de 90% das vezes. Então, o melhor seria provavelmente mexer no resto da rotina da pessoa, com movimento e hábitos alimentares. Então, exercícios de maneira geral. Vou colocar aqui exercícios de estabilização. Os exercícios de estabilização, tanto de coluna como pensando em corporal total, eles melhorariam e preveniriam algumas lesões ou dores? Tá, beleza. Então vamos lá. Por que eu trouxe o exercício de estabilização? Porque é muito comum isso, né? A pessoa fala, não, eu tenho que prevenir a minha lombar, então eu tenho que fortalecer muito meu abdômen, tenho que treinar o core.
né? Virou a moda, teve a moda e o boom do core. Graças a Deus já desceu. E por que desceu? Por causa desses artigos aqui que eu vou falar um pouquinho pra gente, né? Então, assim, vamos lá. Primeiro artigo aqui, recente, esse realmente recente, de 2020, né, do Shamsi. Eles realizaram um estudo com 48 pacientes de dor lombar crônica por 5 semanas. 5 semanas, tá? Total de 16 sessões. E eles pegaram e fizeram em um grupo o treino de estabilização do core, lá com ensino, conscientização, contrai o tífido, leva o umbigo nas costas e tal. E o outro grupo eles fizeram um tradicionalzão, sabe? Um treino raiz ali, abdominal, extensão, lombar. Acabou. Sabe o que eles viram? Que não houve mudanças na ativação do core e tiveram uma resposta de melhora igual para dor e incapacidade. Ou seja, ficar hiperativando o core, não, você tem que concentrar e contrair os multífidos e o transverso, é a mesma coisa que você fazer um abdominal normal. Tá? Tanto para ativação do core, ou seja, ficar fazendo ativação do core não foi melhor do que fazer um abdominal. E nem para dor. Tá? Então os dois tiveram a mesma resposta de melhora de dor, fazendo treinamento raizão do que fazendo uma estabilização ali. Né? Esse estudo aqui também bem legal, que é uma revisão sistemática com meta-análise, né? Aquilo que eu falei para vocês, pegam vários estudos, na verdade eles pegaram 29 estudos, um total de 2.258 pacientes, tá? Um estudo aí de 2014, do Smith et al. E eles viram, né, diferenças clinicamente insignificantes para controle e tratamento alternativo na dor e incapacidade. Além disso, eles viram que exercícios de core e estabilização não promovem mais benefícios do que exercícios gerais, ou seja, andar, malhar, pedalar, fazer abdominal. E olha que a gente está falando aqui para pessoas sintomáticas, ou seja, pessoas que têm dor. Então, para pessoas que têm dor, nessa revisão com 29 estudos, eles viram que não faz diferença você fazer um exercício normal, qualquer exercício, com um exercício onde você tem que ficar contraindo ali o core, contraindo o abdômen de forma intencional. Né? Olha que louco. Isso para pessoas que sentem dor. Então, para pessoas que não sentem dor, será que vai prevenir? Com certeza não. Porque se ele não melhora a dor da pessoa, como é que ele vai fazer a pessoa estar prevenida de ter uma lesão, um problema na coluna? Tá? E aí tem mais uma revisão aqui também, pequenininha, né? Mais 29 estudos, um total de 2.431 pessoas. Tá? Esse estudo foi do Saragiotto et al., 2016. E aí eles viram também que não tem diferença significante entre os grupos, né? E não há evidência relevante que exercícios de estabilização tragam desfechos positivos em relação a outras intervenções. Ou seja, eu não preciso fazer treino de estabilização para proteger a minha lombar, para tratar a minha dor na coluna? Não. O que você precisa fazer? Exercício. É isso. Não é para melhorar a dor ou para estabilizar. Você tem que fazer porque tem que fazer. Não, para melhorar a dor também, né? Só não pensando que tem que estar aquele mito da estabilização. Tem que estar meu estável e tal, blá. Não, é que aí você faz uma série de 6 semanas para a pessoa para fazer só isso. Não, aí o resto tudo esqueceu, né? Enfim, é que variar o máximo possível, isso que é importante. Beleza, 8ª pergunta, vamos lá. Qual profissional eu devo procurar primeiro ao sentir uma dor lombar? Boa, essa a gente já deu uma introduzida aí no início do episódio, né? E eu espero que os nossos telespectadores aqui já estejam aprendendo que é importante a gente ter uma segunda opinião não, né? Na verdade uma primeira opinião diferente do que a gente costumeiramente procura. Então, assim, peguei aqui, são 3 revisões sistemáticas, tá? 3 revisões, né? São 3 artigos, são 3 artigos que viram vários artigos, tá? Uma de 2020, do Trastrup, outra de 2017, do Marks et al., e outra de 2012, do Desme-Lewis, nome difícil pra caramba, de 2012 aí. E essas 3 revisões sistemáticas, elas viram sobre a ação do fisioterapeuta para pacientes com doenças musculoesqueléticas, isso seja, dor lombar, dor no ombro, dor no joelho, e práticas avançadas de fisioterapia na emergência em clínicas ortopédicas. Olha que maneiro. Então, eles pegaram o fisioterapeuta, colocaram ele ali para ser um profissional de primeiro contato, ao invés do ortopedista. Né? E aí, olha o que eles viram. Que o contato inicial com o fisioterapeuta levava a mais aconselhamento, menos requisição de exame, de medicamento, injeção e cirurgia.
Só isso aí para mim já tá bom, a gente já pode parar aqui, né? Você não ter que tomar menos remédio, não tomar injeção e não fazer cirurgia, já é um bom custo-benefício aí, né? Já mesmo. Em geral, custos para os pacientes são similares ou menor, ou seja, se a pessoa que for primeiro no fisioterapeuta, ela vai gastar tanto quanto ela ir primeiro no médico, e às vezes até menos, né? Agora, quando a gente fala para o sistema de saúde, olha que louco, né? Maneiro isso aqui. 27 a 47% menor o custo quando o paciente é visto primeiro por um fisioterapeuta. Ou seja, dá para reduzir quase 50% o custo do sistema de saúde se a gente tiver um fisioterapeuta como profissional de primeiro contato. Muito louco, né? E aí eu trouxe mais alguns aqui para você. Eu trouxe mais 7 revisões sistemáticas. Vou falar o nome de todas aqui para a gente não perder tempo, né? Mas foram 7 revisões sistemáticas com meta-análise que também falaram sobre o acesso direto ao fisioterapeuta ou encaminhamento médico em pacientes com doenças musculoesqueléticas. E o que eles viram? Mesma coisa, redução no custo para o paciente e para o sistema de saúde, menor tempo de espera, menos medicamento, menos exame, menos sessões, maior satisfação dos pacientes, maiores scores de melhoras clínicas, ou seja, o paciente ficava melhor, mais rápido e com uma satisfação maior. Né? E olha que legal aqui, eles deram, alguns estudos foram feitos lá nos Estados Unidos, então é em dólar, mas eles colocaram que se o paciente for primeiro no fisioterapeuta, ele tem uma economia média de $242 por paciente. Então vamos trazer para real, seria R$1.000, milzinho que tu está economizando se tu for primeiro no fisioterapeuta. Agora, se a gente falar, né, da fisioterapia no geral, eles viram que o sistema de saúde tem uma economia em torno de $1.828 no total. Então, se um grupo de pacientes for primeiro fisioterapeuta, são basicamente aí R$10.000 que o sistema está economizando por ir primeiro não fisioterapeuta. Muito doido, né? Tem nem o que falar. Isso aí seria um sonho, né? Se a gente tivesse um sistema de saúde tão bem engajado a esse nível, né? A gente conseguir colocar as portas de entrada melhor. É como a gente falou nos outros episódios. O médico tem que ser... Não deu certo. Aí a gente vai nele e vamos tentar tomar a decisão junto. Interessantíssimo. Então, o melhor profissional a se procurar, se você ainda não entendeu, é fisioterapeuta. Tá com dor, fisioterapeuta. Beleza. E aí vamos lá para a pergunta de número 9, nossa penúltima pergunta. E qual seria, então, dentro de tudo que a gente está falando, o melhor tipo de tratamento mais recomendado, que tem o maior sucesso, para pessoas que têm dor lombar? Pô, acho que essa era a pergunta que todo mundo estava esperando, né? Pô, Renan, você só falou um monte de coisa que não funciona, mas o que funciona? Eu tô com dor, né? Quero melhorar a minha dor. Então vamos lá. Ó, resolvi trazer aqui para vocês essa revisão sistemática que pegou 63 artigos, tá? No total foram mais de 10.726 pessoas com dores musculoesqueléticas crônicas que participaram desses estudos. Um estudo de 2020 aí, tá? Foi visto, né, foi avaliado que quando a dor é comum de haver medo de se exercitar ou de fazer algum movimento que agrave o problema, o que pode levar à cinesiofobia, ou seja, medo do movimento. Porém, o melhor remédio é o exercício. Né? E aí, olha que louco, aquilo que a gente estava falando da questão do medo de se movimentar, a cinesiofobia, que é o medo de se movimentar, ela é associada a progressão da incapacidade, severidade da dor e piora na qualidade de vida. Ou seja, quem tem mais medo de fazer movimento tem maior probabilidade de sentir dor mais severa, perder a funcionalidade e viver pior. Os estudos, como eu aprendi quando fui estudar, é o chamado ciclo de dor, medo, evitação. É muito legal, eu explico para os meus pacientes dessa forma. Então pensa que é um ciclo, tá? Quando eu sinto dor, eu fico com medo de me movimentar. Quando eu fico com medo de me movimentar, eu evito o movimento. Só que ao evitar o movimento, o que acontece? Eu sinto mais dor. Aí eu sinto mais dor, eu fico com mais medo. E aí eu evito mais ainda. Então, olha que louco. Como é que você vai quebrar o ciclo? Você não consegue, às vezes, interferir aqui na dor. Talvez não consiga interferir no medo. Mas você pode interferir na evitação. Que é o que eu trabalho com muitos pacientes aqui no consultório. Que muitas vezes só o que eu preciso fazer com eles é mostrar que eles são capazes de se movimentar
sem machucar a coluna, o joelho, ou seja lá o que for. Né? Então, muito legal essa revisão aqui. Aí eu trouxe mais uma, se não ficou suficiente para vocês, eu trouxe mais uma revisão sistemática de meta-análise aí, de 2019, do Vant, tá? E aí eles mostraram, né, o que eles compararam nesse estudo. Caminhada ou exercícios específicos para dor lombar crônica, tá? Uma duração ali de 12 meses de acompanhamento. Então, eles não constataram diferença na dor, incapacidade, qualidade de vida e medo entre caminhada e exercícios específicos. Ou seja, cara, a caminhada é um recurso acessível, de baixo custo, então talvez você que está aqui assistindo a gente possa falar assim, cara, eu não tenho condição de ir lá fazer o tratamento na clínica Recife e tal, né? Eu não tenho condição de ir para uma academia, de ir lá para Pico para me exercitar. Cara, se você começar fazendo uma caminhada já é suficiente para que você tenha um controle e um alívio da dor. Então, pode ser aí, né? Lembrando que a gente nunca generaliza, então vão ter pessoas que vão ter uma boa resposta, e vão ter pessoas que não, que talvez tenha alguma coisa a mais a ser trabalhada ali. Mas esses artigos mostraram que a maioria das pessoas tem uma boa resposta, fazendo caminhadas ou fazendo um exercício específico, né, numa academia, ou seja o que for. Né? E aí esse aqui foi um estudo, né, só um estudo de 2019 ali, de intervenção, com 38 pessoas que tinham dor lombar inespecífica de ambos os sexos. Tá? E aí, esse é muito legal, esse é bom para você também. Esse eu trouxe pensando em você aí. O que eles fizeram? Eles fizeram um treinamento com essas pessoas 2 vezes na semana, 1h30 de aeróbio, musculação e uma parte voltada para core. Tá? Aí, o que é legal desse artigo aqui? É que eles dividiram um grupo que foi um grupo de alta intensidade, né? O conhecido como HIIT. E o outro grupo foi feito treino de intensidade moderada. E aí eles viram o que aconteceu entre os grupos em termos de dor e disfunção. E olha que legal, cara. Provavelmente, não sei se vai ficar chocado, acho que talvez isso já fosse óbvio para você. Né? Mas, primeiro ponto, a adesão foi similar nos grupos. Às vezes a pessoa, não, vou pegar pesado aqui com o meu aluno, ele vai embora. Não, a adesão foi similar. Tanto os que fizeram treino intenso, quanto os que fizeram treino moderado, continuaram o tratamento até o final. Ótimo. Agora, em relação à incapacidade, houve uma melhora de 6% no grupo de intensidade moderada. Agora, quando a gente fala de alta intensidade, a melhora foi de 15%, ou seja, mais do que o dobro em termos de funcionalidade. Quando a pessoa faz um treino pesado, é melhor para ela em termos de função de capacidade do que fazer um treino mais levinho. E olha que legal, quando a gente fala em dor, teve uma melhora de 39% no grupo de intensidade moderada, que é bom, mas quando a gente fala de intensidade alta, foram 56% de pessoas que tiveram melhora na intensidade da dor. Ou seja, mais da metade das pessoas. Então, gente, para com esse negócio de que, eu tô com dor lombar, eu tenho que fazer um exercício levinho aqui, tem que fazer só uns alongamentos. A gente já viu que o alongamento não melhora, não previne dor lombar, né? Então, cara, faz treino com intensidade, para com medo, para de ficar com medo de pegar carga e se movimenta. Por quê? Porque faz bem, cara. É o melhor remédio, né? É o melhor remédio. É o movimento. Cara, interessante. Só para ficar bem claro também que o estudo foi feito 2 sessões semanais de 1h30, né? De aeróbico. Sim. Então, ou seja, totalizando 3 horas semanais de treino aeróbico. Tá? O estudo utilizou 2 sessões, mas isso facilmente a gente pode fatoriar, por exemplo, em 3 sessões de 1 hora. Então, isso consegue encaixar na rotina de qualquer pessoa, que você tem um trabalho muito pesado, você tem muitas horas de carga de trabalho. Cara, se você conseguir sustentar essas 3 horas semanais, inclusive eu falei sobre isso no episódio também, que são as recomendações do American College, né, que é sobre o que ele recomenda do volume de treinamento que a gente deve ter semanais. Ele sempre coloca tanto a intensidade do treino recomendada e a duração da semana sugerida, né? Então, se você não tem essa possibilidade diária, cara, semanalmente você consegue diluir isso até ponto e conseguir chegar a resultados muito parecidos como esse estudo que você mostrou, que eu achei muito massa. Cara, achei muito maneiro mesmo. Mais ou menos essa é a linha de raciocínio que eu esperava ouvir sobre dor lombar, que é o que eu vejo muito na prática, que muita gente foge, muita gente corre, mas na prática é o que funciona. É o que funciona a longo prazo, que é o mais importante, né? Exatamente. E aí, pra gente fechar com chave de ouro, que você que esperou aí até o final, quais são os maiores mitos de dor lombar?
Beleza. Então, ele já falou bastante aqui, né? Até vou pegar agora o momento pistola. É o momento pistola. Pistola neles, porque vamos quebrar aqui os mitos, tá bom? Então, eu vou trazer aqui, baseado num estudo do O'Sullivan, que é um cara, um grande pesquisador aí sobre dor lombar, estudo de 2020, onde ele elencou os 10 maiores mitos aí sobre dor lombar. Então, primeiro deles, normalmente a dor lombar não é uma condição médica séria, não é algo severo, tá? Então não são graves ameaças. Então, cuidado. Às vezes, nossa, eu tô com uma dor lombar, ferrou, vai acabar a minha vida. Não, não é bem assim. Né? Calma, respira e não pira, né? Respira, pira e não pira. Mito número 2. Serão persistentes e irão deteriorar a sua vida. Então as pessoas acham que começou a sentir uma dor na lombar, ela vai durar a vida toda e ela não vai conseguir mais se movimentar e tal. Só que, na verdade, elas costumam melhorar com o tempo. E elas não se agravam com o envelhecimento. Esse é também um outro grande mito, né? Não, eu tô com dor, mas também eu tô velho, né? É normal sentir dor nas costas. É o famoso... Não. É o primeiro sinal da velhice. Dor lombar. Dor lombar. Só que não. Só que não. Então, assim, gente, cuidado, tá? Isso é um outro grande mito. Não é porque você está envelhecendo e tal que você vai sentir dor lombar. Normalmente, o que a gente tem, ainda mais falando no público brasileiro, a pessoa se aposenta, ela começa a envelhecer, se aposenta e para de se movimentar, né? Porque ela nem mais trabalhar vai, que às vezes era a única coisa que ela fazia era a caminhada até o trabalho. Até o trabalho. Né? E aí o que acontece? Ela começa a sentir dor. Mas não é porque ela envelheceu, porque ela parou de se movimentar. Ela não ocupou as 6 horas diárias com outra coisa. Exatamente. E aí o mito número 3, né? Geralmente as dores lombar estão associadas com dano tecidual. Então, cuidado, a gente já falou bastante aqui sobre isso. Né? Tem várias coisas que podem e vão influenciar uma dor mais até do que uma disfunção estrutural. O que é a disfunção estrutural, gente? Aquilo que a gente falou. Hernia de disco, artrose, espondilolistese, bico de papagaio e assim vai. Tá? Ele mostra que questões psicológicas, medo e restrição, expectativa negativa e intolerância à dor são mais associados à dor lombar do que dano tecidual. Ou seja, você ficar com medo de se movimentar é pior para você do que você fazer ali, por exemplo, um exame de imagem e descobrir que você tem uma hernia de disco. Tá? Não vai ser hernia de disco a causa, na verdade foi porque você parou de se movimentar com medo da hernia de disco. O mito número 4, né? Exames de imagem são sempre necessários para detectar a causa. Eu acho que isso aí já deve estar batido para a galera, assim espero. Né? Mas os exames eles não determinam o prognóstico, incapacidade futura e nem ajudam a melhorar os desfechos clínicos. Tá? Na verdade, até tem uma recomendação da IASP de que se você tiver uma dor lombar, você tem que evitar fazer exame de imagem. Então, eles não dizem nem para você fazer, eles falam para você evitar, para você não fazer. Por quê? Porque a pessoa começa a ver o exame de imagem, fica com medo, e aí sim, aquilo se agrava, né? Muito louco. Mito número 5. A dor relacionada ao exercício e movimento são sempre alertas de que algum mal está sendo feito à coluna e que as atividades devem ser interrompidas. Então, cuidado, gente. Não, eu senti na coluna, mas foi o CrossFit, cara. Pô, comecei a fazer o CrossFit, esse é o problema e tal, não posso mais fazer, não posso mais pegar peso. Então, eu fui pegar uma caixa no chão e travei. Esse é o problema, não posso pegar peso, não posso eu tenho que abaixar sem dobrar a perna, não tenho que dobrar a perna para agachar. Cara, já foi visto aqui que exercícios e movimentos em todas as direções são saudáveis para a coluna. A gente, nesse episódio, discorreu bastante sobre isso, né? Não existe um exercício específico, você tem que ver o que melhor se adapta para você. Né? Mito número 6. A dor é causada pela má postura sentado, em pé ou levantando pesos. Né? Isso a gente falou lá no episódio sobre postura. Assiste o episódio da postura que você vai saber. Mas para ficar claro aqui para vocês, né, as dores não são relacionadas à postura, né, má postura, vamos dizer assim, na hora de ficar sentado, carregar peso ou ficar em pé. Mito número 7. Número 7. A dor é causada por fraqueza dos músculos do core e ter um core forte previne dores lombares. Então, a gente já mostrou que não tem nada a ver, gente.
Não adianta você estabilizar o teu core, ficar fazendo treino de 27 semanas de estabilização do core, que você nem vai se proteger e nem vai melhorar a tua dor na lombar. Pelo contrário, você precisa de movimentos mais funcionais, tá? Como a calistenia aqui no caso. Número 8. A sobrecarga repetida na coluna causa desgaste e dano tecidual. Então, esse é um outro mito, né? Pegar carga faz mal para a coluna. Não. A sobrecarga ela melhora a resiliência estrutural da coluna. Então, como eu falei naquele artigo, onde eles viram que, na verdade, os levantadores de peso têm uma maior resistência, uma maior densidade mineral da coluna, resistência muscular e tal, em comparação às pessoas que não pegam carga. Então, peguem carga, tá? Faz bem. Mito número 9. Dores agudas são sinais de dano tecidual e necessitam repouso. Então, toma cuidado com isso, né, gente? Ah, tô com uma dor aqui, começou agora, então tem que ficar deitado na cama, tomando remédio, botando gelo, né? Então, já foi visto que as dores agudas são mais associadas à mudança na atividade, estresse e humor do que a danos teciduais. Então, geralmente, o que acontece com a pessoa? Ela não estava acostumada a ficar numa posição X, aí ela foi viajar e teve que ficar naquela posição muito tempo, tirar uma foto, ou então ficou lá no ônibus que ele não está acostumado um tempão sentado, e aí ele travou. Aí ele teve uma dor aguda. Então, esses episódios são muito mais relacionados do que o movimento em si. Ai, doeu porque eu peguei uma caixa. Não, é porque você não estava acostumado a pegar uma caixa com aquele peso. E aí, quando você foi pegar, independente da forma como você foi pegar, você teve uma agudização ali, né? Uma dor aguda. Sim, seu corpo não estava preparado para isso. Não estava preparado. Aquilo que a gente até falou no outro episódio, né? De capacidade e demanda. Outro exemplo da viagem que você falou, né? Viajar sentado, sei lá, 10 horas no avião, até que não tem dor, vai sentir dor, sabe? Exato. Não pode ser um motivo. Exatamente. E o último, né? O mito número 10 aí. Tratamentos como medicação pesada, injeção e cirurgia são efetivos e necessários. Esse é um outro grande mito, né? A gente já viu aqui que, na verdade, você fazer qualquer outro tipo de tratamento é tão bom quanto você fazer uma cirurgia. Então, gente, vocês podem pegar tratamentos efetivos e baratos, como esse que vocês estão fazendo aqui agora. Eu acho que a gente tem que, inclusive, cobrar, deixar o Pix ali no final, entendeu? Por quê? Porque eles mostram que você fazer educação em dor, orientação sobre exercício, sono, atividade social e perda de peso é muito mais eficaz do que fazer uma cirurgia. Então, gente, conhecimento é poder. E aqui nós estamos trazendo conhecimento para que você possa mudar a sua vida e ter menos limitações. Olha, ficou bonito. Nossa, ficou bonito de graça. Então não deixe de curtir, se inscrever no canal do YouTube ou também no nosso canal do Spotify. Com isso, você ajuda o algoritmo do YouTube a entregar para mais pessoas que possam realmente precisar desse conteúdo. Se você tiver alguém conhecido, algum familiar, um primo, algum tio que tem problemas de coluna, dor lombar, dor crônica, tem um pouco de cinesiologia, não deixe de falar com ele sobre isso que você ouviu, que você leu, que a gente vai disponibilizar. Eu vou disponibilizar essa pochelinha de estudo para vocês poderem escrever, para vocês poderem acompanhar. Então, fala sobre isso. Tenta tirar esses mitos de dentro da sua casa, de dentro da sua família, de dentro do seu núcleo familiar. Sim. E comenta aqui embaixo o que você está achando dos nossos episódios. Já estamos divulgando bastantes episódios, a gente quer ver mais comentários, a gente quer ver o que você está achando, o que vocês querem falar mais sobre. Se tiver algum tema proposto também, algum motivo, alguma coisa, algum relato que você queira colocar e compartilhar conosco, fique à vontade dentro dos comentários ou mande uma mensagem diretamente para nós. Inclusive, o nosso mestre aqui, nosso doutor Renan Ribeiro, ele tem o Instagram dele, é o... Agora eu vou passar só o da clínica, tá? E vou concentrar tudo lá. Então é @recife.dor.crônica, tá? Então lá vai estar todos os conteúdos do Renan de dor crônica e do seu novo método que você está começando agora, que é o Plenif. Então, o meu Instagram é vale.parkour também. Siga as redes sociais da Pico, a Pico Academia também no Instagram e também no YouTube. É isso aí. Alguma consideração final, né? Não, é isso. Só lembrar realmente, como o Stavali bem falou, né? De compartilhar, gente. Eu vejo tanta notícia ruim sendo difundida, né? Tanta notícia que, ao invés de fazer bem, faz mal. Aqueles fake news que as pessoas ficam compartilhando e tal. Cara, compartilha uma coisa boa, sabe? Tipo, olha quantas pessoas você pode fazer com que a gente ajude só porque você compartilhou ali
né, o nosso podcast, compartilhou um pedaço, falou para a pessoa, cara, eu vi um episódio muito legal que falava sobre isso, né? Então compartilha, porque realmente o nosso objetivo aqui com esse podcast é ajudar as pessoas a terem menos dores e limitações. E você pode nos ajudar também a atingir esse objetivo, né? E também lembrar da importância que é você se exercitar, você procurar, assim, um profissional para te ajudar e te orientar para que você possa ter menos dores e limitações aí na sua coluna. Muito bem, então, estamos encerrando mais um episódio. Masterclass agora com o grande Renan. Fiquem atentos às novidades e aos próximos episódios. Um abraço a todos.